Olá, está no ar o programa Talk de Mãe, transmitido aqui do estúdio de vidro do Power Streaming no Shopping Total. Todas as segundas-feiras, o nosso encontro é para falar sobre a maternidade, paternidade, o dia a dia das crianças na escola, a saúde de crianças e adolescentes, trabalho para as mães e também o empreendedorismo materno e muitas outras pautas relacionadas a esse universo tão amplo, tão desafiador, mas tão incrível que é a maternidade, a parentalidade. As nossas pautas são sempre sugeridas por mães, pais, especialistas que fazem parte da nossa rede aqui do programa. E hoje nós vamos conversar sobre um momento muito importante na vida das crianças, que é aquele período onde acontece a troca dos dentes. Os dentes de leite dão lugar aos dentes permanentes. Além de ter um impacto na questão física, no desenvolvimento das crianças, também tem uma parte muito importante que muitas vezes a gente não lembra de trazer à tona e de conversar, que é o impacto na autoestima. A troca de dentes tem um impacto e isso acontece exatamente numa faixa etária onde especialistas, principalmente na área da psicologia, falam que há uma mudança de comportamento muito grande nas crianças, que até tem um nome para isso, né, que é a puberdade da dentição mole, aquele momento onde as crianças se mostram mais irritadas, mais desafiadoras, algumas. Claro que isso não é geral, não é uma regra, mas é um comportamento que tem se observado comum em muitas crianças nessa faixa etária. Para conversar sobre isso, estão aqui comigo hoje duas pessoas muito queridas e que também, cada uma no seu segmento, trabalha essa questão, seja como mãe, seja como especialista, como dentista, e ajuda muitas famílias. Então, com muita alegria, eu mostro para vocês quem são as convidadas de hoje. Aqui ao meu lado, doutora Grace Morelli Reis, cirurgia dentista, uma amiga querida que atende crianças, jovens, adolescentes, adultos, enfim, e sempre apoiando as famílias para que tenham a informação correta e o tratamento adequado. Muito obrigada, Grace, por estar mais uma vez aqui com a gente, Sou eu que conversando. agradeço, Lu. Sempre uma honra estar contigo e um prazer enorme estar aqui contigo nesse programa maravilhoso, onde você realmente presta um grande serviço para a população, informando, auxiliando, orientando as pessoas com relação às suas necessidades e como resolver todos os problemas que envolve esta tarefinha nada fácil que se chama maternidade. E eu sempre falo aqui no programa que lá fora o perrengue pega, e ele pega muito, porque são muitas dúvidas que as mães, os pais, os cuidadores, enfim, as pessoas que trabalham também com as crianças, né, na escola, têm. E a gente sabe que a informação correta, ela muda o destino de uma criança e um adolescente. A minha outra convidada, ela é mãe e empreendedora, é a Josi Oliveira. Tudo bem? Muito obrigada, Josi, por estar conosco aqui hoje. E a Josi vai contribuir muito na nossa conversa, porque ela teve uma vivência com a filha de 7 anos, exatamente nesse momento da troca de dentes. Na verdade, essa vivência começou um pouquinho antes do dentinho ficar mole, com algo que acontece com muitas crianças, que é cair, ou quebrar o dentinho, ou até por outro motivo qualquer, o dente sair antes do que aquele momento ali da troca de dentição. Então vai ser um papo muito bacana, tenho certeza que vai ser bem útil para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir on demand. Lembrando que o Talk de Mãe tem o apoio de Shopping Total, 20 anos, presente a cada momento, ambientalize ambientes inesquecíveis para o seu evento, Home 7200, tudo para a sua casa. O Talk de Mãe é um dos programas do Poe Streaming, tem uma programação muito variada da manhã à noite. Tem entretenimento, tem esporte, tem jornalismo e tem o Talk de Mãe, que a gente faz da maternidade, uma editoria jornalística. Para que tudo isso possa acontecer aqui, nós temos a nossa equipe, que o grande diferencial do Poe Streaming e do Talk de Mãe. Direção, Fabiano Brasil. Coordenação técnica, Flávio Mota e Tavson Esteves. Central técnica, nosso querido Eduardo Azevedo, que faz parte aqui do programa e contribui muitas vezes porque também é pai.
E os pais aqui da nossa equipe contribuem com as pautas e também durante as entrevistas com comentários, sugestões e informações. Antes de a gente começar a nossa conversa com as convidadas, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. A forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar? Se a Soul TV é gratuita. Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. Nós estamos de volta aqui no estúdio de vidro do PoeStream, no Shopping Total, com o Talk de Mãe, e hoje falando sobre a troca da dentição das crianças. A passagem dos dentes, ou melhor, a troca dos dentes de leite pela dentição permanente. E nós falamos que para a psicologia, esse momento também tem um nome, né? Então, alguns psicólogos dizem que está acontecendo algo como a puberdade do dente mole. E o que seria isso na visão da psicologia? São aqueles comportamentos que surgem nessa faixa etária das crianças, como agressividade, atos de rebeldia, tristeza profunda, e que são típicos desse momento. Ao contrário da puberdade de fato, a puberdade do dente mole não é causada por alterações hormonais. Ela coincide com o início da meia-infância, um período de profundas alterações psicológicas em que o cérebro estabelece as bases para pensamentos e sentimentos mais maduros. É uma fase importante na qual a criança está construindo a sua identidade, tentando descobrir quem é e em relação às outras pessoas. Com essa definição, né, de alguns psicólogos sobre o que é esse momento de vida, o que acontece emocionalmente com as crianças nesse momento, a gente lembra também que ao perder um ou vários dentes, as crianças começam a se achar estranhas, diferentes, começam a achar que não estão muito bonitas, têm vergonha de sorrir, colocam a mão na boca. Então, vem a questão da autoestima. Junto com isso, a gente tem um momento importantíssimo do desenvolvimento físico com relação aos dentes e que tem impacto ali em alimentação e em todos os outros processos. Para isso, eu vou pedir para a doutora Grace Morelli Reis, que é cirurgia dentista e que atende muitas crianças em momentos diferentes. Às vezes, a doutora Grace tem pacientes que ela começa a ver lá pequenininho, criança, e aí vai acompanhando quando é adolescente e já tem adultos também que faz tratamento ortodôntico com ela e aí tem aquele sorrisão. Mas nesse momento da troca, né, dos dentes, o que acontece fisicamente? Quais são os cuidados que as famílias têm que ter? Sim, é interessante isso que tu falaste, né? Que a gente começa atendendo, às vezes, o filho, às vezes o vô, mas acontece da gente atender o filho, e daqui a pouco o filho tem filho, e o filho do filho tem filhos, e a gente continua atendendo. Então, para dizer que a gente não cozinha na primeira fervura, né? E realmente tem essa relação com os pacientes de acompanhar, né? E de saber que existem fases muito características, né? E essa fase, quando inicia a troca da dentição, que é ali por volta dos 6 anos, é uma fase muito importante, inclusive porque os primeiros dentes a nascerem, como a gente sabe, são os molares, né? Então, não tem nada lá atrás e está nascendo o dente. E muitas vezes os pais estão achando que aquele dente simplesmente é um dente de leite.
E aí não dão a atenção devida. E esse dente, às vezes, já nasce meio com a propensão de uma carizinha, porque já é o primeiro dente e os pais acham que tá tudo bem, né? Tem essa cultura ainda do tá tudo bem, é um dente de leite. Em seguida, vão ser os dentinhos da frente, que são os incisivos, né? Essa fase, quando começa a cair os dentes de leite da frente, né, da criança, é uma fase curiosa, porque depende muito de como os pais e os educadores passam para as crianças o que está acontecendo. Por exemplo, se o pai ou a criança leva numa esportiva e diz: olha que legal, tu tá banguelinha, agora vai nascer. A criança grava que aquilo é uma coisa bacana, é uma coisa divertida, né? Agora, muitas vezes, os próprios pais, que são quem dirigem, né, a formação emocional da criança, veem aquilo com cuidado, com medo, e passam isso para a criança. E a criança é muito esperta. A criança, na verdade, tu não precisa nem falar nada, porque ela tem essa percepção desse entendimento, é como a gente fala, no ar, né? Sim. Então, ela tem uma compreensão das coisas que vai muito além do dizer para a criança, olha, é assim ou é assado. Então, essa coisa de passar para a criança que é uma coisa natural e que é bacana, que é legal, porque depois desse dente vai nascer um outro dente e ele vai ser grandão. É de outra maneira que a criança vai levar a coisa para a vida dela. No entanto, não é o que acontece com a maioria das crianças. As crianças realmente se ressentem muito, especificamente porque hoje em dia, Lu, tudo está muito voltado para a beleza, tudo está muito voltado para a estética. Então, desde cedo, as menininhas já estão se preocupando com a beleza, com a estética, se eu estou bonita, e inclusive se sensualizando ao extremo, que é uma coisa que a gente precisa cuidar muito, né? Que uma criança tem que ser criança. E ela não tem que estar sensualizando, vamos dizer assim, né? E isso ocorre muito. Então, com essa perda dos dentes, a criança efetivamente se sente insegura, porque ela se sente feia. E é grave. E pensando sobre isso que tu falaste, essa cultura do skincare está começando cada vez mais cedo. E, inclusive, por exemplo, festas infantis, né? Aniversário de criança. Isso você já viu algumas das amiguinhas da tua filha. Mas, assim, festa infantil de 5 anos. Onde que vai ser a festa? Vai ser num lugar, num formato de spa, onde as crianças fazem maquiagem. Quer dizer, não tem mais aquela festa as crianças correrem, brincarem. Claro, tem o bolo, né? Mas que tem toda aquela ludicidade. Não, as crianças estão ali sentadinhas, com as touquinhas, fazendo skincare, fazendo maquiagem, fazendo massagem, pé e mão, crianças de 5, 6 anos. Então, cada vez isso está começando antes na vida dessas crianças. Se adultizando muito cedo, né? E eu digo assim, assim como o medo do bicho-papão é importante da criança enfrentar, para criar uma maturidade emocional, isso quem diz são os pedagogos, os psicólogos, né? Mas a gente também lê muito a esse respeito, né? A criança precisa enfrentar aquele medo, né? De vencer o medo da bruxa, do monstro, do bicho-papão. Também é preciso a criança enfrentar essa fase diferente em que ela está trocando os dentes, como uma coisa natural, porque senão vai se tornar aquele adulto que daqui a pouco não pode viver sem maquiagem, não pode aparecer sem um batom na boca. A vida não é assim. A vida real, no dia a dia, é sem maquiagem, sem batom, com o cabelo mais ou menos como a gente acorda, e é natural, e é assim que a gente tem que conviver, não deixando, evidentemente, de cuidar da autoestima, de ter um momento em que tu vai te cuidar mais, te preservar, que é muito saudável, mas a gente sempre diz assim, o caminho do meio é o melhor caminho. Então, nem tanto lá, nem tanto cá. E a gente está falando agora sobre essa questão do impacto, né, na autoestima da criança. E a Josi tem uma vivência ali muito específica com relação a isso. A tua filha tem agora 7 anos, né? Recém fez 7. E Lu, para nós, a gente estava muito preocupados. Quando a Aninha tinha
Já há quase 2 anos, ela já estava com os dentinhos da frente e ela teve uma queda. Nessa queda, ela trincou, não foi até a raiz, mas trincou o dentinho. A dentista, ela, querida, Sônia, maravilhosa, ela perguntou, que faz parte, né? Vocês querem tirar? Mas eu sugiro que não. Ela vai ficar muito tempo na cadeira, isso vai ser extremamente traumatizante para ela. E vai ter e tem a função, esse dentinho ficar ali, ele vai ter a função de proteger o que vai vir depois, né? Na hora o que vem é tá, mas essa medicação, como é que vai funcionar? E elas, olha, vai ficar pretinho, assim, assim, assim. E o pretinho, na nossa cultura, é a cárie. E eu, como mãe, tá, mas pô, esse mundo tá tão cruelzinho, né? Tipo, a minha filha vai sofrer um preconceito de uma coisa que ela nem é, né? Não vai ter o dente cariado, não se trata de uma cárie. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que ela vai lidar com isso? Essa forma de querer proteger, né? E a Sônia, maravilhosa, sejam claros com ela, explique o que está acontecendo com o dentinho dela, né? Então, a gente sempre teve essa preocupação no período de escolinha, no círculo de amigos, que as pessoas olhavam, mas é uma cárie, daí ela, do jeitinho dela, ela explicava, não, é um remedinho, né? E quando ela entrou na escola maior, a primeira coisa que eu fui falar com a prof é, ela tem uma questão nos dentinhos ali, né? Aconteceu isso. E foi muito bacana. Na primeira reunião, depois de, acho que do primeiro trimestre, a prof veio e explicou. Eu lembrei muito de vocês, que vocês estavam muito preocupados com os dentes dela e como os coleguinhas iam reagir, e nunca ninguém falou nada. Então, assim, acho que é bem isso como a doutora estava falando, né? Como os pais lidam com a estima da criança, com o cuidado, com a saúde, com a questão de estética, né? Qual é a tua preocupação enquanto família? O que tu quer passar para essa criança? A Aninha acredita na fada do dente Eu ia até perguntar para hoje. você essa questão Até hoje, da fada então, do dente. é um rito lá em casa, né? E faz recentemente, ela perdeu um desses dentinhos que tá em tratamento. E a expectativa dela de que caia o outro é grande. Mas daí tu vê essa mudança, né, da questão da estima dela, né, e como isso também tá forte, tá surgindo, mas ela tá levando muito bem, porque ainda ela preparou o dentinho, ela limpou o dentinho, fez uma cartinha para a fada do dente, e então, assim, esse processo tá bacana de ver, sabe? Mas é fato, é bem isso que a doutora falou, a questão da estima, de como a família está levando, isso é gritante no futuro dela, né? De como ela vai lidar com a estima e essa mudança de humor, essa mudança de ela começa a se perceber como um indivíduo ali, né? Então tá bacana, tá bem bacana de ver e dar um alívio no coração de que acho que estamos indo bem, né? Que legal. E a questão da fada do dente, né? Muitos acreditam e torna isso também, esse momento mais Lúdico, né? Lúdico, É suave, né? especial, saudável, né? saudável. A Josi estava falando agora, essa semana, inclusive, eu fiz uma postagem no meu Instagram a respeito, tu falaste em cultura, e eu postei algo sobre a cultura do século de 15 a 19, na Europa, quando o chique era ter dente cariado. Tu acredita nisso? Sim. Porque o açúcar era um produto de luxo, então as pessoas que comiam açúcar eram os ricos. Então, por serem ricos, evidentemente não escovavam os dentes, porque não se sabia que a cárie era originária pela questão da higiene dental, ficavam com os dentes todos cariados. E aquilo era bonito. Então, veja como hoje a coisa mudou, né? Hoje em dia as pessoas já entendem que a saúde dentária constitui um dente forte, bonito, branquinho, saudável, né? Hoje a gente já tem essa consciência. Mas naquela época o bonito era ter dentes pretos. Então, como é o que a gente passa para a criança, né? A gente passar para a criança que perder os dentinhos da frente é uma coisa natural, que é bacana, que é legal, que daqui a pouco vem outro, e como você pode ainda ter uma segunda chance, que, por exemplo, a tua menina, né?
ela vai ter agora uma segunda chance de cuidar daqueles dentes que Sim. estão vindo e ela vai valorizar aqueles dentes que estão chegando aí também, né? E aí tu falaste a questão da valorização, do cuidado e valorização. Mas também tem outra questão que esse momento ali da troca impacta na alimentação, Uhum. né? Então, a mastigação, mais do que nunca, precisa ser feita ali, realmente bem feita, em razão de, embora, né, muitas vezes começam com os primeiros dentinhos aqui da frente, né? A troca dos dentes, ela vai de 6 a 14 anos, tá? Então, assim, ela inicia lá pelos 6 anos, vai até uns 12, 13 nas meninas e nos meninos vai até uns 14, 15 anos. Então, ela vai indo por sequência. Primeiro os dentinhos da frente, os molares, depois os pré-molares e os últimos dentes que vão ser trocados ali, são os caninos, né? Que eles vão vir lá por último, né? Mas o que acontece? Nesse período, ela sente um pouquinho de dor, porque o dente vai ficando sem estrutura de raiz, e aquela raizinha às vezes incomoda, então dói um pouquinho o dente para mastigar, e ela já começa a ficar, vamos dizer assim, irritadinha só por causa disso. Porque veja bem, se a gente tem uma dorzinha de cabeça, a gente já fica irritado, né? As crianças, quando estão na fase de dentição mista, de troca de dentes, elas também têm essa irritação, né? Quando a gente vê lá no primeiro surto de crescimento da criança, que vai lá do 0 a 1 ano, também começa a nascer os dentinhos, o que a gente dá para uma criança? Um mordedorzinho, porque aquilo ali alivia aquela tensão, aquele estresse que ela passa por aquele período e que irrita a criança, né? Aí chega lá na segunda fase de crescimento, segundo surto de crescimento, a gente chama de surto de crescimento, que são aqueles estirões que a criança tem, que coincidem também com o início das trocas dentárias, né? A criança também fica mais irritada. E mesmo que não haja uma grande alteração hormonal, não seja a maior alteração hormonal, ela tem uma pequena alteração também que faz com que a criança, vamos dizer assim, se desestabilize um pouquinho, né? Fique mais chorosa, mais triste, mas também por esse desconforto de estar mudando os dentes, de estar desconfortável para mastigar, porque está doendo um pouquinho, né? E aí depois, quando ela chega lá na fase da adolescência, que é a puberdade em si, que é onde os caracteres sexuais realmente se formam, aí a gente tem o terceiro surto de crescimento, que aí realmente é quando a dentição vai se completando. Mas durante esse período todo, há uma transição. Há uma transição que para algumas crianças é mais rápida e para outras é mais lenta. Veja bem, uma coisa importante é que hoje a nossa alimentação também predispõe a um consumo de alimentos que, de alguma maneira, eles proporcionam uma certa desestabilidade hormonal, né? Consumo de muito frango, coisa e tal. E o que a gente vê hoje em dia, Lu, é as crianças trocando os dentes muito mais cedo do que se devia. E eu te perguntar isso, porque eu vi crianças já de 5 anos fazendo trocas de dente. A minha filha, ela fez 6 agora em maio e ainda não trocou. Só que os coleguinhas de sala, a maior parte, antes de 6 anos, já tinham trocado alguns dentes. E ela me perguntou essa semana, ela falou assim, mamãe, e vai demorar muito a fada vir aqui em casa, porque ela já foi na casa de todo mundo. Mas aqui em casa ela não veio ainda. Tu vê, eu acho que a gente pode contar com uma coisa, um fator positivo para a Aurora, né? A minha querida Aurora, um beijo para ela, coisa mais linda que a minha paciente também, né? Que eu não largo ela para ninguém, né? Deus o livre. Mas assim, provavelmente a alimentação da Aurora é uma alimentação mais saudável, né? Porque a gente está vendo isso como uma certa epidemia, uma certa pandemia, onde as crianças não têm ainda, vamos dizer, maturidade emocional para usar um aparelho fixo, por exemplo, né? Onde a gente procura colocar um aparelho ali quando está no finalzinho da dentição mista, início da dentição permanente, que é o ideal, né? Antes disso, a gente vai fazer uma primeira consulta ortodôntica lá pelos 6, 7 anos, para a utilização de alguns aparelhos que a gente chama ortopédicos, são aparelhos móveis, mas quando a gente vai usar um aparelho fixo, normalmente é ali na puberdade mesmo, onde a dentição permanente já está em boca,
né? Uhum. Todos os dentinhos permanentes já estão em boca. E o que a gente vê são muitas crianças que ainda não sabem nem passar um fio dental direito sozinho e que já estão com o aparelhinho fixo. Por quê? Porque já está na hora de cuidar disso. Sim. E aí, muitas vezes, os pais queridos precisam auxiliar nessa tarefa, né? Porque a criança ainda não tem a maturidade necessária, mas já está em fase de fazer o tratamento ortodôntico fixo ou Invisalign, enfim, mas já está numa fase de utilizar, nesse caso, um aparelho fixo. Não, e essa outra informação que é importante, porque a gente antes acreditava que para fazer qualquer tipo de correção nos dentes, tinha que esperar a troca de todos os dentes e ser algo mais tardio. Sim. E hoje já se sabe que, né, pode ser feito, já começar nos dentes. Deve, né, Luciane? A primeira consulta ortodôntica, né? Claro que a gente deve levar a criança o quanto antes no dentista, já para ir se ambientando, para ir cuidando da higiene, né? Eventualmente fazendo algum tipo de procedimento que haja necessidade. Mas a gente não deve esperar, não deve esperar que chegue nessa fase para poder levar pela primeira vez no ortodontista. E principalmente porque tem coisas, por exemplo, maloclusões como a de classe 3, que se a gente intervir ali pelas 6, 7 anos, a gente vai ter um resultado. Se a gente esperar para intervir lá pelos 12 anos, a gente já vai ter um resultado muito inferior ao que poderia ter sido realizado com os aparelhos ortopédicos. Aí cada vez mais a gente pensa na importância da alimentação, né, Josi? Sim, sim. De quanto o impacto de uma da alimentação, principalmente o consumo de coisas muito processadas, de açúcar em excesso, né? As crianças que consomem muita bala, muitos doces, assim, que são aqueles carregadíssimos, né? E que é difícil. Até ontem. E acho que é bem essa questão de cultura, né? Cultura, informação, o que tu consome enquanto informação, né? Então, hoje essa coisa do ultraprocessado vem muito na cultura de uma vida rápida, uma vida que a gente consome tudo muito rápido, a gente precisa ganhar tempo. Consequentemente, a cultura daquela família entra nesse ritmo, né? E os cuidados, consequentemente, também têm um resultado que é isso. Coisas vindo muito antes do processo natural, né? A gente está falando dos dentes, né? A gente está falando também de quando se fala na puberdade bem antecipada em meninas, né? Também a questão hormonal ali aflorando muito. E uma parte, segundo especialistas, um abraço para a doutora Lúcia Dilma, pediatra muito querida, que orienta muito bem os pais com relação a isso, atenção no momento de compra de itens de higiene para a criança. A escolha do sabonete, a escolha do shampoo, a escolha do creme corporal. Lê ali, tem alguns produtos químicos que já se sabe que influenciam muito, que intensificam, adiantam essa questão da puberdade. E a gente utiliza no dia a dia e não se dá conta muitas vezes disso, né? E essa cultura que a doutora está falando desse momento precoce, né, desse contato com a maquiagem, com essa vaidade, né? Acho bacana, sim, a gente ensinar já desde pequena a importância desse autocuidado. Mas né, entrando nesse universo, as crianças estão usando maquiagem adulta. Creme para adulto e coisas que não são adequadas para aquela idade. Então, isso também tem um impacto dentro da saúde daquela criança, né? Toda a questão hormonal, isso desregula totalmente, né? Isso é muito sério, isso é muito sério. E Gurias, eu estava conversando com uma nutricionista que participou do programa sobre essa questão de que muitas vezes algumas crianças acabam sendo rotuladas pelos colegas de chatinha, exatamente por não consumir determinados alimentos. Aí nós entramos ali num hall de alimentos que as crianças têm já na sua base de alimentação, comem frequentemente, e aquelas que não comem, por exemplo, bolachinha recheada, suco de caixinha, que tem uma quantidade, né, bastante de muito açúcar ali, mas o quanto na sala de aula, muitas vezes, essas crianças acabam sendo meio que excluídas, e o quanto a gente precisa também que os professores, né, façam essa mediação, porque daqui a pouco uma criança, aquela família escolheu de ter uma alimentação
que ela é menos açúcar, que ela é mais natural, acaba que a criança sofre um bullying, assim, é excluída pelos outros e volta para casa muito chateada porque ela é diferente Sim, na alimentação, sim. né? Então, acho que está faltando muito essa conversa com as crianças, porque cada família tem o seu estilo de vida, tem a sua Sim. forma e tá ok, mas a família precisa conversar com a sua criança. A Aninha lá a gente nós não somos uma família radical. Acho que a gente sempre tenta buscar Meio o termo. meio termo. Então, assim, mas uma coisa que era regra era o refrigerante. Então, assim, refrigerante, ela foi provar agora de 6 para 7, mas assim, no final de semana. Só no final de semana, e assim, é um copinho para, né? Deu o gostinho, Sentiu um gostinho. e é isso. E como isso foi difícil, né? Foi difícil de manter, aquela coisa, ela vai para as festinhas, né? E as pessoas, ela toma qual refrigerante? Não, ela não toma refrigerante, né? Então foi difícil, mas ela foi entendendo, mas ela sempre teve a curiosidade, tá? Mas quando eu fizer tal idade, eu posso tomar? Pode, mas daí é dentro dessas regras, né? Então é difícil, a gente entende que também não dá para, que não é nenhum alienígena, né? Que também como fazer isso, né? De Não uma vai forma. compartilhar com as crianças momentos, né? Porque é Então uma troca. assim, eu senti muito essa dificuldade. então a gente tenta assim, tá, sem rigidez, vamos argumentando, vamos vendo o que a gente consegue, o que a gente não consegue, através muito do diálogo, né? Então, assim, hoje a Aninha toma refrigerante uma vez na semana, que é o final de semana, né? Então, que era assim quando eu era pequena, né? Então a gente tomava refrigerante no final de semana e era 1 litro, que dava para 5 pessoas, era um negócio assim. E hoje tu vai a 2, 3 litros numa garrafa, eu disse, meu Deus, gente, o que é isso, né? Então, assim, é uma questão cultural, né? Mas, assim, não somos xiitas, a gente tenta meio termo ali, né? Em termos psicológicos, voltando à questão da perda dos dentes, sabe? Vocês estavam conversando aqui e estava me vindo o seguinte: atualmente eu percebo as crianças muito fragilizadas, sabe? Até pela questão da pandemia, né? Nós aqui em Porto Alegre também tivemos enfrentamento aí de uma enchente, né? E isso tudo também deixou os pais muito fragilizados. Nós todos, né, nos percebemos muito vulneráveis. E o que eu penso é que nós precisamos tomar um certo cuidado com as nossas crianças de não valorizar a sua vulnerabilidade, né? Porque nós sabemos que a dor ensina a gemer. Então, assim, a criança que é muito, muito, muito super protegida, ela acaba sendo um adulto depois muito inseguro. E passar por fases, né? Passar por fases como, por exemplo, trocar os dentes, né? Ficar banguelinha, tem que ser uma fase que tem que ser enfrentada, né? Não dá para ficar lá, minha filhinha, coitadinha, meu Deus, não vou mandar na aula, só falta botar uma prótese na criança para mandar para a aula a criança. Então, assim, eu particularmente penso que há de se ter um certo cuidado nesta coitadização da criança, sabe? Porque a criança é muito esperta, sabe? E aí depois ela vai para a rua, diga assim, você na tua casa não tem açúcar, que eu acho maravilhoso, mas na rua vai ter. Sim. Na tua casa não tem droga, mas na rua vai ter. E a tua criança vai estar sozinha. Então, como é que a gente vai preparar as nossas crianças para se depararem sozinhas com esse mundo que não é um mundo gentil? Sim. Né? E eu acho que é isso, a gente precisa... Olha, é assim, sabe? Claro que você não vai expor a criança a grandes riscos, a grandes traumas, mas tipo assim, vamos lá, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Porque eu acho que é assim que é a educação de um vencedor, né? Nós não usamos esse termo aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos as crianças são criadas para serem vencedoras. E é muito comum da criança ir cortar
a grama do pátio do vizinho para ganhar um din-din. Aqui Sim. parece que é um horror, meu Deus, se uma criança faz uma tarefa que pode ser uma tarefa mais adulta, é um problema. E já tem estudos comprovados, né? Crianças que ajudam na tarefa da casa têm suas responsabilidades, lógico, de acordo com sua faixa etária, né? Se tornam adultos responsáveis e bem-sucedidos, né? Então, e também tem, lógico, isso tem várias camadas, mas a coisa de saber qual é o nosso papel como pai e mãe, né? Então, isso também está deslocado, né? Então, essa coisa de superproteger, tu não tá vendo a longo prazo aquele adulto, né? Sim. E desculpa. Não, e eu ia te perguntar uma coisa sobre o tempo, assim, né? Quando o dente começa a ficar mais molezinho, assim, isso tem um período assim, sei lá, pergunta bem de mãe, né? Sim. Começou a ficar molezinho, sei lá, uma semana depois já cai? Não. Ou depende de cada criança? Não. Olha só como Deus é perfeito e a natureza é linda, né? Os dentes começam a amolecer porque a raiz do dentinho tem uma raiz, né? O dente permanente, ele começa a absorver aqueles minerais, aquelas substâncias da raiz do dente de leite, e o dente permanente vai se orientando pela raiz. Então, ele faz um processo de reabsorção da raiz do dente de leite, que demora. Às vezes, 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque quando tu começa a perceber que o dentezinho tá mole, é porque a raiz já entrou em reabsorção. Porque vamos dizer assim, isso aqui é a raiz de um dente, né? Aí o dente permanente está vindo aqui em cima. Então ela vai corroendo. Quando tu vê, o dente começa a estar mole. Já não tem quase raiz do outro dente de leite. E aí, quando acaba a raiz do dente de leite, é que ele cai. Porque o dente de leite também tem raiz. Né? Apesar de quando você tira o dentinho, Não o tem. dentinho é só uma coroa. Ela foi né? consumida. Ela foi consumida pelo dente permanente. E esse aqui é o X. Por que a dentista, a doutora Sônia, orientou que mantivesse aquele dentinho ali em boca? Porque aquele dentinho vai orientar o nascimento, a irrupção do dente permanente. Tinha uma função. Tem uma função. E muitas vezes, quando as crianças perdem o dente de leite muito precocemente, o dente permanente fica impactado lá em cima no osso e não desce. E aí a gente tem que fazer o quê? Fazer uma cirurgia para abrir, botar e puxar ortodonticamente o dente. Acho que isso aconteceu comigo, por algum motivo. Agora tô lembrada. Acho que isso aconteceu comigo. Pode ser. E que eu te perguntar, às vezes a gente faz raio-x, né? Sim. E em criança, e aí no próprio raio-x já aparece a movimentação do dente permanente. Aparece, tem fases da dentição mista em que aparecem 2 dentições, o dentinho de leite em cima, o dentinho permanente mais acima no osso, né? E fica aparecendo uma dentição dupla, que na realidade a gente é privilegiado por ter essa dentição, essa segunda dentição, né? Nós somos privilegiados por termos 2, né? Então, não acertou numa, cariou o dente, nós temos uma segunda chance, né? Que é a dentição permanente vindo aí. Tocaste nessa questão da cárie, né? A cárie que é algo que eu converso muito lá em casa. Aquele momento assim, ó, hora de dormir. Vamos escovar os dentes. Ai, não quero, tá com sono. Daí eu só digo uma palavra, e a cárie. E aí, como ela já ouviu muito sobre, né, sobre os prejuízos que isso traz para a saúde bucal, ela rapidamente levanta e vai escovar os dentes. Então, é importante que as crianças também entendam, né, que existe algo prejudicial ao não escovar os dentes. Eu queria fazer uma partezinho para falar a respeito de um segundo problema tão importante quanto a cárie e que hoje em dia tem atingido a muitas crianças, que é o bruxismo infantil. Então, assim, muitas crianças rangendo muitos dentes, tendo desgastes dentários precoces, né, devido a um fator chamado estresse. Né? Nós sabemos que o estresse determina vários quesitos, vários tipos de comportamento
e também o bruxismo infantil também está associado ao estresse. E o que é importante a gente entender é que nesta fase de criança, nós ainda temos como intervir no bruxismo e, eventualmente, promover uma estabilização ou até uma erradicação do bruxismo para que, quando a criança seja adulta, ela não seja mais uma paciente bruxista. Então, a importância que tem essa questão da gente ficar atento, né? E como é que é essa intervenção? O bruxismo é o ranger e apertar os dentes, né? E como é que é essa intervenção? Com os aparelhos móveis. Com os aparelhos móveis, porque normalmente as crianças que apresentam bruxismo são crianças que já têm um tipo de maloclusão que é a mordida profunda. Normalmente elas têm o rostinho mais achatadinho nessa região aqui do terço inferior da face, então a gente já detecta. E outra, né? Às vezes dá muita dor de cabeça, dá dores, enfim, começa a prejudicar a criança na saúde física global também, não só a questão dos dentes, né? Então, são assuntos que a gente precisa cuidar, né? Precisa realmente ficar com um olhar um pouquinho mais atento, porque são novidades, de certa forma, né? São coisas das crianças de agora, modernas. Isso aí. Eu estava pensando também, a gente falou sobre a questão, voltando à troca do dente, né? Dente de leite, quando tá para cair ali. E quando se percebe que ele tá bem molinho, qual é a intervenção manual? Pode puxar? Pode puxar? Coloca uma linhazinha e pede pro cachorro puxar. Eu vi um vídeo, né? Colocou uma linhazinha e deu pro cachorro sair. Vocês lembram? Agora vocês lembram da troca de dentes? Sim. Eu lembro. Eu lembro que eu chorava muito. Ó, ali tem uma imagem que era sobre essa pergunta, né? Para mim é o momento que eu vi o dente, né, na mão. Ufa! Mas eu lembro de ter uma questão psicológica associada, né? Porque era meu dente. Sabe? Talvez por não ter todas as informações, né, naquela época, né? Mas eu senti uma saudade do dente que estava indo embora. Sim. Então, era um processo um pouco doloroso, assim, emocionalmente e fisicamente também. Mas eu acho que é mesmo, né? Na verdade, a gente, mal comparando, seria uma árvore que vai perdendo as folhas, né? Ela chega num momento que ela perde as suas folhas, e as folhas eram dela, né? Os dentinhos também eram da criança. Se ela encara isso como uma perda, né? Uma perda, né? É aquilo que a gente estava falando. Tudo vai do contexto como a criança é educada para entender, para compreender aquela situação. Se ela entende que ela está perdendo uma coisa, né? Ela vai ficar triste. Vai sentir dor, vai ser uma dor. Exatamente. Agora, se ela pensar assim, bom, trocando, vai vir uma coisa melhor, entendeu? Sim. Aí ela encara de forma diferente, né? E eu não lembro como saía. Eu acho que eu puxava. Mas claro que a gente já via, né? As crianças, principalmente nossos contemporâneos, pegavam uma linhazinha, amarravam e puxavam. Claro, com certeza. Não tem problema, pode fazer. Quando a raizinha já está bem corroída, né? É isso aí, puxa, qualquer coisinha sai. Agora tem que cuidar quando o dente não sai. Porque às vezes o dente vai se orientando de forma errada e fica uma raizinha fininha e comprida. Aí ele não vai sair, esse dentinho não vai sair, então ele precisa ir no dentista para tirar o dentinho mesmo, com um jeitinho para sair toda a raizinha. Até porque, se permanecer, o dente vai sair por trás, pelo lado, pela frente, e vai sair mal posicionado, já muito mal posicionado, né? E aí já precisando de um aparelho. Então tem que ficar atento com esses dentinhos que fica cai, não cai, cai, não cai, não cai, não cai nunca, tem que ir no dentista. Josi, tu que já vivenciou um momento de estar quase caindo o dente. Na hora de dormir, o dente na hora de dormir. Eu lembro que eu tinha amigos que faziam essas perguntas, né? E se eu dormir, eu vou engolir o dente? Quem não, né? Eu acho que acho que quem nunca pensou nisso, né? Quem nunca pensou? Tá frouxo demais. E agora, se eu dormir, esse dente vou engolir o dente. A Aninha veio com esse questionamento. E se o dente eu engolir o dente? Vai nascer uma árvore de dente. Não, mas assim, a criança é muito esperta, bem como tu falou, doutora. Criança é muito esperta. Mas quando tu perguntou, tu lembra da tua troca de dente? Eu lembro disso
E lembro que, lógico, a minha família naquela época, as ferramentas que tinha, fazia o melhor que podia, óbvio. Mas não tinha esse rito do cuidado, não tinha esse rito vamos passar dessa fase, cuidar, isso, aquilo. E quando a Aninha nasceu, eu já na hora, assim, tá, como é que faz? Né? A importância também de tu Buscar informação. buscar informação. A informação, gente, informação é tudo. Alguém sabe, então tu vai nas fontes. Né? Exatamente. Essa do dente, eu lembro que era de dormir, né? Vou dormir, engolir. E aqui tu respondeu pra Ana, que ela te perguntou. Eu disse Ah, isso. tu falou da árvore, Vai né? nascer uma árvore. Vai nascer uma árvore. Gente, Vai nascer uma árvore. eles sobrevivem além de nós, tá? Querido. Mas é um momento que para algumas crianças, como tu falaste, né? Depende do contexto ali, se torna algo especial e prazeroso, gostoso, né? De descoberta de um novo momento. Mas para isso, a gente precisa daquilo que eu falo sempre aqui no Toco de Mãe. Precisa da informação correta, precisa da forma de transitar isso entre as crianças e desse apoio também, né? De todos aqueles que se relacionam com a criança. Não só o pai, a mãe, a família, os cuidadores, mas também os ambientes onde ela está inserida. A escola, a importância de estimular na criança que depois do lanche, se ela está de manhã ou está à tarde na escola, que ela precisa fazer a escovação correta. Isso também é importante, né? Que isso se amplie para além do ambiente familiar. Em casa, claro, a família da criança, mas ela precisa também continuar aquilo. Porque não adianta a criança ir para a escola, escova os dentes de manhã, aquelas que ficam o dia inteiro na escola. Escova de manhã, aí faz lanche na escola, almoça, faz outro lanche, e aí ela vai chegar em casa à noite. E aí vai só escovar à noite também. Então, são 2 escovações ao dia. Então, a gente precisa cada vez mais dessa participação de todos, né, que se relacionam com as crianças. E nunca, jamais a gente vai estar terceirizando a educação dos nossos filhos, não é isso? Não. Mas está muito atenta a como é que está a rotina dessa criança, né? Se está acontecendo. Que nem essa troca desse humor da Aninha agora, né? Nessa nova fase, eu peguei a primeira mentirinha, quer dizer, já peguei outras, mas essa mentirinha da escovação. Tu já escovou, filha? E essa vida de empreendedora, tu sempre tá correndo, daí tu tá querendo também querer que ela crie uma autonomia, né? Ela vai escovar sozinha e depois tu vai lá dar aquela revisada. E eu na correria do almoço, aquela coisa de já preparar, a Aninha, trabalho, aquela coisa. Então, já escovei. Daí peraí, já foi muito rápido isso daí. Eu fui lá na escovinha dela, a escovinha seca. Que danada! Eu disse, filha, tu escovou bem esse dentinho? E ela, aquela cara, assim, tu não quer dar mais uma revisada? Vamos lá de novo, ver se tu escovou bem lá atrás. Mentindo para mim. Então, tem isso de também estar atenta ao que está acontecendo. E a questão da escovação também, a gente está se aproximando aqui do final do programa, mas eu quero fazer uma pergunta para a Grace com relação à escovação. Quando elas estão nessa fase aí de 5, 6 anos, elas estão aprendendo a conhecer bem o próprio corpo, ao autocuidado, essa escovação também. E muitas vezes eu percebo que é essa escovação que aí tu ensina, né? Fez várias vezes, mas não rola. Tem que dar aquela revisada. Aquela escova saltita na boca. Tem que revisar. E aí eu falo assim, tá, agora eu vou finalizar. Eu vou finalizar. E acredito que aos poucos a criança vai tendo essa autonomia, vai fazendo direitinho, né? Sim, ela vai tendo a autonomia e também a coordenação motora necessária para fazer a higiene correta. A higiene bem como deve ser. Então, essa revisão, até ali por 7, 8 anos, a gente recomenda. É importante que a família, né, dê aquele toque final. Ele falou assim, tá, agora eu vou finalizar. Isso. Porque senão realmente ficam restos de comida, tem algumas partes. Porque a gente percebe claramente a questão da coordenação motora, né? Eu, no caso, percebo que a escova de dente, ela dança assim na boca. E aí, ela morde a escova de dente, as cerdas, fica mordendo as cerdas. E é tudo muito sutil, porque é um hábito, tu fazer as coisas direito, no tempo que precisa, né? Muita coisa envolvida, né? Não só uma questão de saúde, mas uma questão de comportamento, de cultura. Tu precisa parar para cuidar de ti, tem consequências, tu tem que ir atrás. E, novamente, o exemplo.
Um exemplo. A criança vai copiar os pais. Por exemplo, se o pai escova os dentes e a mãe não escova direito, algum deles ela vai copiar. Então, a gente tem que cuidar disso, porque o nosso exemplo determina. Tudo. Gurias, muito obrigada. A gente hoje falou um pouco sobre essa questão da troca, né, de dentes, mas tem várias outras coisas relacionadas a esse momento, que é tão importante para a vida das crianças, e que depois se desenrola lá, né, num adulto que tem autocuidado, né, que um adulto que tem uma autoestima boa com relação. Tipo, a gente tem muitos aí adultos procurando a doutora Grace, né, para dar um up ali no sorriso, porque alguma coisa não está legal, ou seja, por alguma doença mesmo, ou por uma questão estética. Então, falar sobre isso com as crianças de cedo é muito importante. A gente hoje trouxe esse momento da infância, que foi um pedido dos nossos pais, aqui da Rede do Talk de Mãe. Então, espero que as informações que nós trocamos aqui possam ajudá-los no dia a dia. Quem tiver alguma dúvida, pode procurá-las nas redes sociais. Sim. @DRA Grace Morelli Reis. E ali tem tudo. A doutora Grace trouxe conteúdos muito importantes ali e bem interessantes com relação a esse cuidado. Empreendedorismo materno. Confraria da Bruxa, padaria artesanal aqui de Porto Alegre, só pedir. Muito obrigada a todos que estiveram conosco hoje, que nos acompanharam aqui ao vivo, que nos acompanharam também. E nós voltamos com o Toco de Mãe na próxima semana. Lembrando que nós estamos produzindo uma série muito bacana sobre TDAH, que em breve vamos compartilhar aqui com vocês. Uma ótima semana. Tchau, tchau.